Oi, gente, hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre eletromagnetismo. Hoje iremos falar sobre campo magnético. Em 1820, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted estava fazendo um experimento com um circuito elétrico e perto desse circuito havia uma bússola. E ele percebeu que a bússola sofria uma deflexão quando ele fechava o circuito. Uma deflexão, tipo como ela estava apontando para o norte geográfico e sofreu uma deflexão, um desvio no sentido que ela apontava. E ele percebeu então que o circuito elétrico, a corrente elétrica gerava um campo magnético, por isso que a bússola sofria essa deflexão. Então, depois dos experimentos, desse experimento que ele fez, ele descobriu isso, a ciência teve um grande avanço. E também antes era estudado a eletricidade separada e o magnetismo. E a partir daí, eles houveram uma junção, que virou uma ciência só, eletromagnetismo. Campo magnético gerado por um fio reto. Aqui tem um exemplo de um fio condutor, um fio reto, longo. Então, ele gera um campo magnético. Nesse campo magnético gerado aqui pelo fio, as linhas de indução magnética são circulares, ó. Aqui é para ter mais de uma linha, só que eu fiz só uma para você não ficar muito bagunçado, para dar para perceber. Então, essas linhas aqui são circulares e concêntricas. Ou seja, elas têm no mesmo centro delas, o mesmo centro é o fio, nesse caso. E o vetor campo magnético sempre é tangente às linhas de indução, né? Então, ele vai ficar aqui. Pode estar tangente aqui nessa outra parte. E o sentido é o mesmo das linhas. Então, o sentido vai ser esse. Por exemplo, eu tenho um fio aqui, o sentido da corrente para cima, né? Por exemplo. Nesse sentido é para cima, eu posso usar a regra da mão direita. O dedo polegar fica para cima, que é o sentido da corrente. Eu sempre coloco o dedo polegar no sentido da corrente. E as linhas vão ser o sentido dos dedos, ó. As linhas vão ser entrando assim, ó. Dessa forma aqui, ó. Certo? A corrente é nesse sentido, ó. Para cima. Então, as linhas vêm assim. E a intensidade do vetor indução magnética em um ponto P, a uma distância R do fio é dada por, se eu quero saber a intensidade desse vetor campo magnético, eu vou usar essa fórmula aqui, ó, U vezes I, Mi vezes I, sobre 2π vezes R, onde esse mu aqui é a permeabilidade magnética, e esse I é a corrente e R é a distância. Aí, no vácuo, a permeabilidade magnética no vácuo vai valer 4π vezes 10 a menos 7. Na maioria dos casos, quase sempre vai ser no vácuo. Então, você vai usar esse aqui, esse valor. Gente, os vetores no campo magnético, eles são em formatos 3D, eles não são mais bidimensionais, tem 3 dimensões. Então, a gente vai analisar quando um vetor estiver entrando no plano, por exemplo, aqui, ó. Quando ele está entrando, ele é representado dessa forma aqui, uma bolinha cortada por um X. E quando ele estiver saindo do plano, ele tem esse outro formato aqui. Por exemplo, no caso do fio, que tem as linhas magnéticas, as linhas aqui, né, que gera essa linha. No caso do fio, aqui a gente está vendo ele de cima, por exemplo. A gente vê o fio assim de cima, a gente vê só a cabecinha dele, né? Então, ele está saindo, para você lembrar dessa parte. Isso aqui parece com um fio saindo das linhas, né? Das linhas que ele gera através do campo magnético. Então, eletromagnético, né? Então, aqui no campo magnético, agora a gente vai ver o campo magnético gerado por uma espira circular. Uma espira circular, que é esse formato aqui, como é que se comporta esse campo magnético nessa espira?
Então, a corrente passa por aqui. Nesse caso aqui, desse exemplo, a corrente entra, ela passa aqui e volta, certo? Quando a corrente tem sentido anti-horário, que é esse sentido aqui, então, o vetor campo magnético, ele está saindo do plano, certo? Quando ele tiver sentido anti-horário, ele está saindo. Quando ele tiver sentido horário, aí vai ser dessa forma aqui. Ele vai estar entrando no plano. O vetor campo magnético, ele tem direção perpendicular ao plano da espira, né? Por exemplo, o vetor campo magnético, ele não tem o mesmo sentido das linhas, então ele vai ser o quê? Eu fiz até uma espira aqui para mostrar para vocês. As linhas, elas saem pela frente, né? E entram por trás. Então, a parte que sai no campo magnético é o norte, né? A parte que sai, essa parte que sai aqui é o norte. E a de trás é o sul. Então, quando ele sai aqui, ó, vamos ver aqui, ó. O vetor campo magnético tem direção perpendicular ao plano da espira. Ó, o vetor campo magnético, ele tá entrando, né, por aqui, por exemplo. Por quê? Porque ele tem o mesmo sentido das linhas. Então, por isso que ele é perpendicular ao plano. A intensidade do vetor indução magnética no centro é dada por B igual a U vezes I sobre 2R, em que U é a permeabilidade magnética, o I é a corrente e o R é a distância. Então, essas linhas de indução, elas sempre vão sair assim, ó. Elas vão sair aqui e elas vêm por trás e entra. Entra por trás e sai pela frente. No caso aqui da espira. Então, aqui, ó, por exemplo, se eu tiver só o sentido aqui da corrente, eu posso saber também se o vetor ele está saindo ou entrando. Como? Eu vou colocar meu polegar aqui, ó, através da regra da mão direita, e vou ver que eles vão estar, ó, saindo, ó, os dedos, ó, saindo. E se ele tivesse no outro sentido, seria assim, né? Então, ele estaria, ó, entrando. Seria assim. O outro sentido, no sentido horário. Então, sempre que ele estiver no sentido horário, ele vai estar entrando e no anti-horário vai estar saindo. Outra coisa, gente. Se essa espira, em vez de ter só uma volta, ela tivesse duas, o que ia acontecer? Eu ia multiplicar esse vetor aqui, que é B igual a Mi. Essa é uma letra grega, viu? Lembrando, isso aqui é uma letra grega, Mi vezes I sobre 2. Ah, outra coisa. Nesse aqui não tem o π, certo? Pro fio condutor a gente usava o π. Já nesse caso aqui, não vai ter o π, no caso da espira circular. Tá certo? Então, se eu dou 2 voltas nisso aqui, o que vai acontecer? Basta eu multiplicar isso aqui por 2. Tá certo? E se, por exemplo, eu venho aqui, na espira, a corrente vem, só até aqui. Então, ele deu, ó, veio aqui, um quarto de volta. Aí, até aqui vai dar 3/4 de volta, né? Então, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar isso por 3/4. 3/4 e vou multiplicar por esse vetor aqui. Vetor de indução. Tá certo? Se fosse meia volta também, é 1/3. Eu iria multiplicar por 1/3 e assim por diante. Agora a gente vai entender o comportamento de um campo magnético, quer dizer, gerado por uma bobina cilíndrica. Uma bobina cilíndrica, gente, é basicamente como é que se diz? Um fio condutor enrolado em um núcleo. Por exemplo, aqui a gente tem o fio, ó, aqui, ó, ele vai dando voltas em torno desse núcleo aqui, ó, certo? Dessa parte aqui do meio. Então, e quando esse fio condutor é ligado a uma fonte elétrica, o que acontece? Vai gerar um campo magnético, tanto ao redor aqui, ó,
do solenoide quanto por dentro dele, tá certo? Tanto interno quanto em torno dele. E quando essa corrente elétrica atravessa esse campo magnético, aí gera esse... Quer dizer, quando a corrente elétrica atravessa o fio, é que vai gerar esse campo magnético. Então, aqui, as linhas de indução magnética no interior da bobina são paralelas ao eixo do cilindro. Em torno do solenoide, o campo é igual ao gerado por ímã cilíndrico. Por isso, gente, que as bobinas também podem ser chamadas de eletroímãs, porque em torno do solenoide o campo é igual ao gerado por um ímã cilíndrico. Por isso que ele também é chamado de bobina ou de eletroímã. Nesse caso, esses eletroímãs, eles são usados, por exemplo, nos ferros velhos para levantar objetos, para procurar objetos ferrosos. Então, nesse caso aqui, para eu saber o sentido das linhas de indução, o que eu vou fazer? Eu vou usar a regra da mão direita. A corrente entra por aqui, ó, lá por trás, e ela desce, né? Então, o sentido das linhas vai ser o dos dedos aqui, ó. Ela vem e ela desce, né? O sentido das linhas vai pra lá, tá certo? Então, aqui vai ficar assim, ó. Deixa eu pegar aqui o pincel. As linhas vão entrar, certo? Aqui, ó. E aqui sai. Se elas entram por esse polo, então aqui vai ser o polo norte, né? E elas saem pelo polo sul. Nesse mesmo caso aqui, elas vão entrando aqui, ó. Por aqui. E aqui também. O sentido dela vai ser esse. Por quê? Porque pela regra da mão direita, quando eu faço isso aqui, ó, elas vão entrar, certo? O sentido vai para lá. Sentido das linhas. Se ela tivesse, por exemplo, vou já mostrar um solenoide para vocês, que eu tenho aqui, um que eu pedi para o meu esposo fazer. Aí aqui eu vou mostrar direitinho para vocês. Vai dar para entender melhor, porque no desenho assim é um pouco complicado para entender. Então, nesse outro caso aqui, ó, aqui é o solenoide. Ó, as linhas, quer dizer, o fio, ele entra pela frente, ó, já é diferente. O sentido das linhas agora já vai ser diferente. Por quê? Porque ele está entrando pela frente. O sentido da corrente agora vai ser diferente desse aqui. Ele não vai estar assim, para baixo, né? Ele vai entrar assim, né? Então, o sentido da corrente, em vez de ser assim, né? Que as linhas iam para lá, vai ser agora assim, ó. Ele vai vir para cá, tá certo? Nesse caso aqui, ó. Tem até um exemplo no livro de vocês, tá certo? Que mostra direitinho sobre isso aí também. Então, nesse caso, o sentido aqui do vetor, campo do vetor aqui vai ser o mesmo sentido das linhas, né? O sentido da linha vai para lá, ó, entra na esquerda e sai lá pela direita. Então, vai ser o mesmo sentido do vetor. Vocês vão entender melhor o conteúdo depois que a gente fizer alguns exercícios. Na próxima aula eu vou fazer a resolução de alguns exercícios. Então vamos fazer agora... vou mostrar para vocês também a fórmula para se calcular a intensidade do vetor indução magnética no interior do solenoide. Então, para a gente calcular a intensidade desse vetor, no interior do solenoide é dado por B igual μ vezes I vezes N sobre L, em que o μ é a permeabilidade magnética, o I é a corrente, N é a quantidade de voltas e L é o comprimento, que é esse aqui, ó.
Esse comprimento aqui é chamado de L. Depois que a gente fizer os exercícios vai ficar bem mais fácil, viu? Vocês vão perceber isso. Outra coisa, gente, as fórmulas para calcular a intensidade do vetor indução, elas são bem parecidas, viu? Vocês percebam isso aí que vai facilitar muito também, tá bom? E por hoje é só. Fiquem com Deus. Beijo.